Acho que tá rolando. Show de bola. Então, vamos que vamos. Espero que o YouTube esteja mudo. Tá mudo, beleza. Maravilha. Então, vamos que vamos. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutan sheshan autsukya mohar ridan jakhana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 6, o Anaswarupa Vijnana, o capítulo de conhecimento da qualidade, né, dos alimentos, digamos assim. E, deixa eu pegar aqui o meu papyrus, meu manuscritos, minha velharia toda. E vamos lá, porque na semana passada a gente foi até o shloka número 13, pelo que eu vi aqui no título do YouTube. A não ser que eu tenha escrito o título errado no YouTube, que pode acontecer. Aqui, pausa. É isso mesmo. Então, estamos no shloka número 13 do capítulo 6. No nosso encontro da semana passada, a gente estava falando dos Trunadhanya, né? Os Trunadhanya dentro do grupo do Shukadhanya, né? Então, dos grãos que quando eles crescem, eles têm alguém me ensinou de vocês, falou que é graminha, né? Então eles têm uns espinhos, né? Tem uns espetinhos, é assim que eles crescem. Aí nós vimos uma variedade de arrozes diferentes, né? Vários arrozes que são plantados no solo empapado, né, de água, alagado, em terreno alagado, é esse assim que fala, e também grãos que são que crescem em terra mais seca, né? Vimos vários tipos de grãos diferentes. Na nossa leitura passada, falamos de alguns outros tipos, né, de grãos que crescem rasteiros, né, que nem grama, que nem arbustos e tal. Falamos do Priyangu, mostrei o Priyangu para vocês. E hoje a gente vai continuar a nossa leitura, então, com o shloka número 13, quer dizer, a segunda metade do shloka número 13. A primeira metade do shloka número 13 a gente leu, né? Quando a gente falou do Koradusha, né? É a primeira metade do shloka número 13. E a segunda metade do shloka número 13 encaminha a gente para o final desse Varga, desse grupo dentro desse capítulo, que é o Shukadhanya Varga. E aí, vamos ver se a gente consegue começar o Shimbidhanya Varga hoje, mas se não conseguir também não tem problema. Eu falei para vocês, né, que a gente pelo menos leria esses shlokas aqui, e eu acho que isso vai ser molezinha para a gente. Então vamos lá. A segunda metade do shloka número 13 e primeira metade do shloka número 14, Vrusha. Isso aqui está errado, escrito errado. Pinasa. Isso aqui não é com pã, é com pã. Nyoru Yava, eu acho que a gente até aqui está falando da mesma coisa. Roshashita Guru Snigdo Sandarana Madura Godumaha. Então aqui já mudou de assunto. Tá. Então eu acho que dá para a gente ir até aqui, até a primeira metade do shloka número 25. Então vamos lá. Dois shlokinhas que são mais ou menos do mesmo assunto, e eles dizem o seguinte: Rukshashito Guru Swadu Saro Vidvata Kridyavaha Vrashyasthairya Karo Mutra Medah Pitaka Panjayet Pina Sashwasa Kasorustambha Kanthatva Gamayan Nyuno Yavada Nuyavah Rukshoshno Vamshajo Yavaha. Então, esses caras todos aqui, esses dois shlokinhas que acabaram de passar, eles estão falando da mesma pessoa, que é o Yava, né? O Yava. E aí ele usa a palavra Yava, Yava. A primeira vez que ele fala Yava, ele está dentro de uma forma que muitos de vocês podem se... Não sei porque ele está fazendo isso comigo. E essa forma daqui, que é uma forma esquisita do sânscrito, que são
No sânscrito, quando você junta... Vamos falar um pouquinho de sânscrito antes de entrar na Yava? Vamos, todo mundo, já que todo mundo quer, né? Falar de sânscrito, a gente fala de sânscrito. Então, deixa eu tirar, que eu estou com muitos livros na minha frente. Tem algumas forminhas, né? Tem algumas palavras que quando a gente junta algumas consoantes com algumas vogais ou duas vogais juntas, o formato delas fica meio esquisito. E aí, para o iniciante no sânscrito, é meio difícil de identificar, tá? Então, só para vocês entenderem, a maioria das consoantes, eu já ensinei isso para vocês lá no capítulo 2, mas eu acho que vale a pena revisar, porque tem alguns de vocês que estão tentando navegar, transliterar, e isso pode dar um trabalhinho para vocês. Tem algumas consoantes, a maioria das consoantes, elas terminam com um tracinho, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar o meu Devanagari aqui. Pronto. Por exemplo, isso aqui é o V, né? Isso aqui é o V. O que é o V? Ele é uma bolinha com um tracinho, né, do lado direito da palavra. É muito comum ter esse traço vertical. Em cima tem um traço horizontal, né, que vocês veem praticamente o texto inteiro, tem um tração horizontalzão lá. Tem algumas estruturas que sobem acima do traço e a gente não corta elas com o traço, como o D, por exemplo, você vê, o D ele é cortado, o traço ele não vai retão, porque tem uma bolinha que sobe em cima do traço, enfim, é uma questão de estética. Por exemplo, o sh, aqui, o sh, o traço não passa em cima dele, né? Não corta o sh. Mas, via de regra, a maioria das letras, das consoantes e vogais, o traço horizontal, ele corta, né, a palavra inteira. Da mesma maneira que tem o traço horizontal, você vê que tem vários traços verticais. Tá vendo? Traço vertical, traço vertical, traço vertical. A maioria das letras tem algum tração vertical que vai de cima a baixo, né, do sistema. Então, por exemplo, aqui o V. O que acontece quando você junta essa consoante com alguma outra coisa depois? Normalmente o traço cai e entra a outra coisa. Então, por exemplo, se eu juntar o V com o IA, isso aqui é um V mais um IA. Eita! Mais um IA. Tá? Se eu juntar o V com o IA, o que a gente faz normalmente? A gente tem que tirar a vogal, tirar a vogal. Então, esse V, ele é chamado de Holland. A gente sinaliza que ele é Holland, que ele não tem vogal com esse sinalzinho embaixo. Você faz tipo um acento embaixo dele. E aí isso indica que ele não tem vogal, porque via de regra, se você escrever qualquer consoante ou semiconsoante dentro do sânscrito, parece que você já sabe que tem ali embutido uma vogal. Então, por exemplo, isso aqui é o ia, só que é o y, né, digamos assim, só que você sabe que tem um azinho do lado. Isso aqui é um v, só que como eu botei o tracinho embaixo, eu sei que eu eliminei a vogal dele. Porque se eu juntar ele inteiro, quer dizer, com a vogal, v mais ia, fica vaia. Não tem problema. Vaia, não muda nada, né? Se tiver consoante, não muda nada. O que acontece se eu tiver um v, Holland, quer dizer, só o V, e eu quiser colocar alguma coisa do lado dele? Ó, botei o Holland aqui. O Holland no teclado é a letra F, normalmente. Se eu botar um Holland e eu botar um v mais o ia, fica via. Então é diferente a palavra v mais ia, que é igual a via, e a palavra v mais ia, que é igual a vaia. Isso aqui, vaia, é uma coisa, isso aqui, via, é outra coisa, né? Porque não tem uma consoante ali no meio. Só que quando você coloca o v Holland, né? O v Holland misturado com o ia, olha o que acontece. O traço dele que vem depois cai e o ia junta automaticamente com o v. Tá vendo? Isso acontece direto. Normalmente, quando a gente pega consoantes e você junta elas sem a vogal com outra consoante ou semivogal, ela mistura, né? Então, por exemplo, esse aqui é o L. L. Se eu pegar um L Holland, só a letra L, sem o A, e eu misturar ele com um L, eu vou fazer isso aqui, ó, L, né? L. Como é que a gente faz isso no sânscrito? Eu vou pegar um L, eu tenho que botar ele Holland, com o tracinho embaixo,
e aí eu misturo ele com o L inteiro, né? Que é isso aqui. Isso aqui que está escrito é L, L, só o L, mais L, que é igual a L com 2 L's. Mas olha o que acontece quando eu junto eles. Se eu juntar o L Holland, quer dizer, sem a vogal, com o L com vogal, ou mesmo com o L sem vogal, ele gruda, tá vendo? Cai o traço vertical dele e ele gruda direto no próximo. Esse é um procedimento muito básico que praticamente todas as consoantes no sânscrito você aplica quando não tem uma vogal e você gruda ela com outra coisa. Só que isso aqui é até previsível. Tem a maioria das consoantes são bastante previsíveis. Então, por exemplo, esse aqui é um P, tá? P. Se eu juntar o P de novo com o IA, fica P mais IA. Aí tá, IA. Se eu juntar o P com o IA, fica P, IA. Mas se eu quiser só o P, sem o A, P Holland, o P, né? Eu tenho que botar um Hollandzinho aqui. Estou aproveitando que hoje tem menos slocas, e de repente a gente não entra no Shimbidanya, mas a gente já dá uma esclarecida no sânscrito, porque não custa nada, né? Vocês estão me vendo aqui fazendo sânscrito o tempo inteiro. Então, isso aqui é um P Holland, que é um P sem o A, mais o IA. Porque eu não quero fazer P IA, eu quero fazer Pia. Eita caramba. Pia. Pia é diferente, tá? Pia é diferente de pia. No português é a mesma coisa, tá? E aí, o que acontece quando eu junto? Mesma coisa que aconteceu antes. O traço vertical do P vai cair e o IA gruda direto no P. Então, esse é o procedimento básico, só estou revisando, já ensinei isso para vocês lá no capítulo número 2, quando a gente começava a fazer aqueles minutinhos de sânscrito. Para a galera que está aqui desde o início, vocês lembram? Minutinho de sânscrito, aí eu dava uma pincelada no sânscrito com vocês. Tem algumas consoantes que, quando juntam com outras consoantes, elas fazem uns negócios muito doidos. Então, por exemplo, se eu colocar o K mais o Sh, isso aqui é um K mais um Sh. Eita, eu preciso do extended. Mais um Sh, que é o S murda, que ele vai com a língua na direção do céu da boca. Não é o S, que a língua vai no dente. S de casa, por exemplo, não é esse. Ele é a língua que toca no céu da boca e faz sh, sh, sh. Então, isso é um som que não tem em português e é esquisito pra caramba mesmo, tá? Não é sh, não é s, é sh. Quando você junta um k com um sh, dá k, sh. Até aí tudo bem. Até aí tá fácil. K, sh, não muda nada, tá? Só que se eu juntar um k Holland, um k com o sh, então um k Holland, eita, um k eita, vai, não tá querendo brincar com a gente. Um k Holland com um sh, ele fica ksha. Só que olha só o que vai acontecer agora para vocês que não sabem. Quando junta um k Holland com o sh, olha que loucura que acontece. Isso aqui acontece. Ele vira tipo uma clave de sol, muito louca, né? Então não tem a ver com K. Se você olhar para essa clave de sol muito louca aqui, você não vê nem o K nem o Sh. Então como é que eu sei, Matheus? Você só sabe. Ou você sabe ou você não sabe. Porque você ou sabe sânscrito ou você não sabe. Essas consoantes de conjunção, né, essa junção consonantal que acontece muito no sânscrito, que faz uma forma especial, não dá para identificar, nem se você for vidente, não dá, você tem que saber. Ou você viu isso já um dia na sua vida, ou você nunca vai ter como saber. Então esse aqui é o ksha, por exemplo. Eita, não era nada disso que eu queria. Pronto, ksha. Outro exemplo disso é a consoante d. Então esse aqui é o d. Quando você junta com a semivogal ia, então o d mais o ia. Se fosse d inteiro com o ia inteiro, d mais ia dá daia, daia, daia. Não tem problema nenhum. Mas o que acontece se você mistura o d Holland, d com o ia? Quando você quer fazer um dia. Isso é muito comum, esse dia. Esse iazinho no final, junto com uma consoante, é muito comum. Você vê isso no dinacharya,
por exemplo, no dinacharya, o que você fez? Você juntou o ra, o R, com o ya, para fazer o dinacharya. Eu vou mostrar para vocês a cara que isso tem daqui a 3 segundinhos. Segura aí. Voltando no the com o ya. Se você junta um the Holland com o ya, então é um the Holland com o ya. Olha o que acontece com ele quando ele se junta. Ele fica assim. Não dá muito para você reconhecer. Eu sei, Ju Carrasco. A Ju fez uma cara de tipo assim, desespero completo. Por que eu tô mostrando isso aqui para vocês? Porque ele tá no nosso Sloka. Ele tá aí no Sloka. E vocês iam olhar para ele, esse número 3, muito louco, com a barriga, você não sabe o que é. O que ele é? Ele é um D misturado com um IA. Então, isso aqui é Vidvata Krud, Holland, misturado com um Yava. Então, o Yava, que é o cara que a gente está vendo, ele está presente aqui no Yava, só que ele estava meio que oculto dentro dessa junção muito louca aí, que não é todo mundo que sabia. Você vê ele lá no finalzinho, você vê ele aqui também. Então, dá para ficar claro de quem que ele está falando, mas pode ser que para vocês que estivessem transliterando isso aí, você ia passar, bater o olho, tu não ia ver o Yava ali no meio, né? E você ia pensar, cara, Matheus, ele está falando sobre o quê? Ele está falando do Yava. Só que ele está falando do Vidvata Krut Yava. E aí, na real, isso aqui nem é o The Holland. Isso aqui é um The Holland. Me ajuda. É um The Holland. Só que Vidvata Krut, a palavra Krut, do verbo, né, da raiz kr, significa criar, gerar, né? Que dá a mesma origem da palavra karma, por exemplo. Vem desse Krut aqui também. Mesma coisa, karma. Karana vem daqui também. Só que o The Holland misturado com o Ia tem um procedimento no Lagosiddhanta Kaumudi, que é a nossa gramática mais básica do sânscrito, que muda o T para D, que é T, enfim, não faz diferença para vocês agora, porque isso é gramática, né? E a gente não vai entrar nisso agora. Mas o fato é que o The Holland muda para The Holland, e o The Holland, quando junta com o Ia, fica essa letra meio doida aí. Isso aí, se você for escrever na mão, eu não sei se vocês estão escrevendo sânscrito na mão, na munheca, você tem que fazer um traço, escrever tipo um número 3, com uma barriguinha mais longa, e aí fazer uma barra vertical, né? Então, só para esclarecer isso aí. Ah, Matheus, mas fiquei curioso. Ninguém ficou, né? Mas eu vou continuar. O Rã e o Iã, o que acontece? Como é que, né? Pô, eu sou muito nerd, eu quero saber, né? Não me deixa curioso. Tá bom, pode deixar, não vou deixar você curioso. Então, o Rã com o Iã, se você botar o Rã inteiro, o Rã mais o Iã, dá Raiã, Raiã. Tipo, tudo bem. Naquela marca de farmácia no Brasil, na Droga Raia, é isso aqui, não é? Gente, eu não me aguento às vezes. Tá bom. Aí, se você botar ele Holland, R com Ia, ó, R com Ia, porque você quer o Ria, Dinacharya, por exemplo. Aí acontece um negócio que eu não sei se vocês estavam esperando, que é o seguinte, é isso aqui, ó, 1, 2, 3 e vraus. O R, ele vira Ref, ele vai para o topo da consoante. Então ele vira tipo um C pequenininho no alto da consoante. E a gente vê isso aqui, por exemplo, no Styria. O que é esse cara muito doido lá em cima? Ele é, a gente chama ele de Ref, ele é o R, só que é o R pela metade, o R Holland, que quando ele junta com uma consoante ou com uma semivogal, ele sobe. Com uma vogal também, muitas vezes. Ele normalmente ele sobe, fica esse Czinho lá em cima. Então, caso vocês não lembrassem disso, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. E tem mais um que eu acho que é importante você saber, que é, deixa eu achar ele, que é esse cara aqui. Esse cara aqui, deixa eu tirar os outros para ficar fácil para todo mundo enxergar bem. Pronto. Esse cara aqui, ele é uma junção muito louca, mas ele é muito importante, porque ele aparece o tempo inteiro. Se você misturasse o ja com o nha,
Nha. Tem vários nasais no sânscrito, né? Tem o hana, tem o cerebral, tem o na, que é o dental, tem o ma, que é labial, que é o M de Mateus, o na de nariz. Tem o hana, tem o nha, que é o nosso café da manhã em português, o NHA, nha, é esse cara aqui. Só que esses caras aqui, o ja, ele é esse cara aqui, e o nhan, ele é esse cara aqui. Se você juntar o ja com o nhan, você teria um ja nhan, não tem problema nenhum. Ja nhan, tá tudo certo, não tem problema. Mas se você juntar o ja com o nhan, só que em vez de ser o ja, ele é o j, você faz o dinha, dinha, que ninguém pronuncia dinha, quer dizer, ninguém não, tem uma galera na Índia que pronuncia dinha, depende da tua pronúncia e do teu sotaque. Uma das minhas professoras de sânscrito pronuncia dinha, dinha. A maioria das professoras não, das pessoas não pronuncia dinha. Como é que escreve esse dinha? J-N-H-A, dinha. Dinha, deveria ser dinha, literalmente vai ser dinha, porque a palavra é ja e o outro é nha, você está juntando ja com nha, dinha, dinha, né? Só que não é assim que a gente pronuncia. Quando você junta ja, vou botar ele Holland para vocês aqui, e você mistura ele com nha, você faz esse cara, que é o motivo da minha ladainha toda. Esse cara aqui, ele é muito fundamental porque ele está presente no título do nosso capítulo, inclusive. Anaswarupa Vijnana. Vijnana, conhecimento, Vijnana, é esse cara aí. Só que muito pouca gente, uma professora que eu tenho de sânscrito fala, não fala Vijnana, fala Vijnana. Mas isso é sotaque lá na Índia. Cada lugar fala de um jeito diferente. E eles brigam entre si. Então a galera do sul vai falar, a galera do norte fala tudo errado. O Gujarati acha que quem fala hindi não fala com sotaque certo. Aí o cara que fala hindi acha que o cara que fala tamil não fala com sotaque certo. Cada um acha que tem o sotaque mais puro do país, né? É sempre assim que funciona. Menos os cariocas. A gente sabe que o nosso sotaque está todo bagunçado. Mas o resto da galera fala, ah, o meu sotaque é o mais puro e tal e tal. Na Índia é a mesma coisa, não muda nada. Ser humano é igual em tudo que é lugar, né? Então, isso aqui aparece o tempo inteiro para vocês. Isso aqui é o jnana, a gente pronuncia normalmente como gnha, gnha, né? É como, e vocês muitas vezes pronunciam como jna, jna. Então, por exemplo, o chakra do meio da testa vocês falam ajna, ajna. O nome dele não é ajna, é agnya. Mas ninguém fala esse troço, né? Todo mundo fala ajna. Você tem que falar viginana, então. Viginana é o conhecimento, que a gente em sânscrito pronuncia, na maioria dos professores que eu tenho, fala vijnana. Então a gente vai estudar filosofia, por exemplo, algum dia. A gente vai estudar Padartha Vijnana. O nome do capítulo, Anaswarupa Vijnana. Você pode falar Vijnana, não conheço quase ninguém que fala isso. E você, se você for super, né, no portuguesão, você pode falar Viginana. Mas aí não tem ninguém que fala isso mesmo, assim, só se a pessoa está lendo a transliteração e ela não sabe nada de sânscrito. Mas toma cuidado que isso aqui aparece demais, e se você bater o olho nele, você não sabe quem ele é. Não tem como saber, tá? Então gastei um tempão aqui de vocês só com sânscrito, tá? Não é por maldade não, mas é porque eu acho que é importante. E aí, beleza, lemos lá o negócio. De que estamos falando? Estamos falando do Yava. Deixa eu pegar meus livros todos de volta para a gente poder matar esse cara aí. Por que eu perdi tanto tempo falando de sânscrito? Porque é rápido. O negócio aqui hoje vai ser suave. Por quê? Vocês já conhecem todas as palavras que eu vou falar. A gente já falou delas no capítulo 5 inteiro, já falou delas no capítulo 6 inteiro. Então, vamos que vamos. Rukshaha, secura, todo mundo sabe. Shitaha, frieza. Guruhu, peso. Swaduhu é doce, sabor doce. Rasaha, laxativo. Já vimos isso. Aqui tem alguns erros meus, eu acho que foi de escrita, porque eu passei só, eu escrevi isso tudo na minha mão, né? Com eu na mão e a mão e eu. Então, deixa eu só confirmar, porque eu acho que esse cara aqui é Pinasa, não é Pinasa. Então, eu não sei se para vocês fez diferença, mas quem transliterou, corrige isso aí. Porque é Pinasa com P, não com P. Não é com P de Mahaprana, é com P de Alpa Prana, com pouco ar, não com muito ar.
tá? Beleza, então tava aqui, né? Saraha, Vitvata Krut Yavaha. Então estamos falando do Yava. Quem é o Yava? Na maioria, para a maioria dos pesquisadores, para a maioria dos estudantes, para a maioria de todo mundo, o Yava é o Ordeum Vulgare, o nome botânico dele, Ordeum Vulgare. E ele é muito comumente chamado de barley em inglês, que é a cevada em português, né? Esse cara, via de regra, não tem dúvida, quase ninguém briga sobre o Yava ser o Ordeum Vulgare, ser a cevada. Menos um professor meu, que é um dos meus gurus na Índia, que é o professor Srinivas Madhyacharya. O Acharya, ele fala, eu já falei isso para vocês algumas vezes, mas eu acho que não custa repetir, ele diz que o Yava talvez seja uma forma primitiva da quinoa indiana. E aí eu estudei com esse cara, e aí é maravilhoso, porque ele falava, cara, ele não acha que o Yava é o barley de hoje em dia. Ele acha que tem mais a ver com tipo uma cevada do que propriamente com o barley que a gente falou, que a gente tem hoje em dia. Mas ele é muito voz sozinha no escuro da Índia, da literatura indiana. Diga-se de passagem, o Acharya, os meus gurus todos são esquisitos, né? Eu não tive nenhum guru que é mainstream. Os meus gurus todos na Índia era a galera que tinham ideias diferentes sobre que você tinha que estudar os Samhitas no original e que dava para unir as ciências. O Acharya, por exemplo, é um neurocientista. Ele fez a tese de doutorado dele, se eu não me engano, ou de mestrado, foi sobre como o procedimento de Nasya, que é a gente vai estudar mais para frente, tem um capítulo inteiro de Nasya Vidhi, o procedimento de Nasya, ele possibilitava a substância que era aplicada no nariz a atravessar a barreira sangue-cérebro, por causa de uma diferença lá de homeostase, não sei o que, muito louca que ele ficou testando lá durante 200 anos e acha que comprovou que a parada é isso mesmo, o funcionamento do Nasya no sistema nervoso central, porque a substância cruza a barreira sangue-cérebro por causa da maneira como você faz de acordo com o Charaka Samhita. Então, só para dizer que eu só estudei com gente normal, né? Gente fofinha. E aí, você tem que entender isso aqui. Ele é Vit Vata Krut. Então, o que significa que ele é Vit Vata Krut? Ele faz Krut, ele aumenta dois carinhas principais. Primeiro o Vit, que são as fezes, depois o Vata, que não é o dosha. Nesse contexto aqui, o Vata não é o dosha. O Vata, é o ar que sai por debaixo de você. São as flatulências, né? Então, Vit Vata Krut Yavaha. E aí ele continua. É Vrushya. Vrushya significa que te deixa com mais vigor sexual, né? Com mais saúde reprodutiva. Ela é Stairya Karaha. Então, olha esse Uriya aqui que eu falei para vocês. O mesmo Uriya do Dinacharya, né? Ele é Stairya Karaha. A palavra Stairya vem da palavra stira, né? É o adjetivado da palavra stira. E a palavra stira significa estável. Às vezes robusto, mas robusto tem mais a ver com stula, que é tudo muito de uma raiz parecida. Imóvel, por exemplo, estira, né? É uma das características, por exemplo, de Kapadosha, né? Kapadosha tem stiratva, a gente fala, tem aquela estabilidade, difícil de tirar ele do lugar, né? O que isso significa quando alguma substância é stairya karaha? Ela deixa você mais firme, deixa você mais forte, deixa você mais resistente, inclusive. Você é capaz de ficar de pé na fila do banco durante muito tempo, porque você tem ali estabilidade, stiratva. Ele é Mutra Medaha Pitta Kapan Jayet. Então, Mutra Meda Pitta Kapan Jayet. Ele faz Jaya, ele faz Jayet. Inclusive, alguém escreveu hoje no Instagram para mim, Jai Gurudev. E a pessoa escreveu assim, ó, Jai, eita lá, Jai Guru, Jai Guru. A palavra Jai Guru não é com I. Eu não sei se vocês têm se vocês já ouviram falar disso, mas a palavra Jai é com Y, né? É Jaya Guru. E na Índia, como eu já expliquei 1000 vezes para vocês, hoje eu estou com o espírito do sânscrito aqui encarnado, né? Me aguentem.
Então, na Índia, como o A no final da palavra, ele é um A fraco, ele é um A pequeno, a gente corta ele da pronúncia. Ele existe, ele tá lá, mas ninguém pronuncia. Então, ninguém fala Jaya Guru, as pessoas falam Jai Guru, Jai Bharat, Jai Shri Krishna, Jai Ganesh. Só que Jai deveria ser escrito assim, Jai com Y, não com I. Isso é um detalhe bobo, para a gente em português não faz nenhuma diferença, mas para vocês que são nerds ayurvédicas e ayurvédicos, faz diferença, porque não dá para escrever em sânscrito a palavra Jai, né? Você vai escrever ela meio que errado se você escrever Jai. Beleza? Então, o que é Jayet? Ele é o verbo no Vidirlinga, que significa conquistar. Pode ser conquistado, literalmente. Mas o Yava, ele atua, a gente já viu isso demais, tá? Para vocês que estão anotando, eu vejo as cabecinhas, quando eu vou fazendo comentário, as cabecinhas abaixam para anotar alguma coisa, né? Essa palavra já apareceu 35 mil vezes. Aos poucos vocês vão ter que pegar ela, você não vai precisar anotar. Você vai falar assim, cara, Jaya, já vi isso várias vezes, a palavra Jaya. O que significa? Significa que você tem uma vitória sobre alguma coisa, você controla, você ganha, você vence alguma coisa. Quem é que você vence? Você vence o Pitta, você vence o Kapha, você vence Mutra, você vence Medaha. O que isso significa na prática? Na prática, significa que desordens desses carinhas aí podem ser controladas. Desordens desses carinhas aí podem ser controladas. Elas podem ser, você pode ser vitorioso sobre essas desordens aí, sobre essas doenças, digamos assim. Doenças de quê? Doenças de Mutra, doenças urinárias, doenças de Medaha, de medodato, então doenças do teu tecido adiposo, da gordura corporal, digamos assim. A gente vai ver isso muito para o futuro, que os datos, os 7 tecidos do corpo, eles sofrem as doenças, os desequilíbrios dos doshas, né? Os malas, que são as excretas do corpo, sofrem o desequilíbrio dos doshas. E os doshas desequilibram todo mundo. Então, aqui ele botou um mala, um dato e 2 doshas, que podem ser apaziguados, digamos assim, equilibrados, né? Se você está com uma doença nesses tecidos, essas doenças podem ser resolvidas ou melhoradas pelo uso do Yava. E aí ele manda uma lista de doenças. Tipo assim, se você não sabe que doenças são essas, ou eu vou dar uma lista de doenças para você. E aí ele não poupa, né? Ele não poupa. Ele manda brasa. Pinasa, Shwasa, Kasa, Urustambha, Kanta, Twakamayan. Então é uma série de doenças diferentes, vamos uma por uma. Pinasa. Pinasa é uma doença que a gente muitas vezes traduz como rinite. O Pinasa, ele tem sintomas, né, que são no nariz. Você fica escorrendo, fica com coriza. Então, é muito comumente traduzido como rinite. Não é, obviamente, eu sempre falo isso, tá? Não é exatamente uma rinite, porque o processo fisiopatológico de uma rinite é diferente. E o processo do Pinasa, a gente vai ver lá na frente no Nidanasthana, ele é específico para o paradigma dos doshas, né? Não tem como você pegar um paradigma da medicina moderna do que acontece por trás de um processo inflamatório e você querer falar que o Pitta dosha gera processo inflamatório, porque você está cruzando lógicas. O Pitta, ele não faz inflamação, porque o processo inflamação não existe no Ayurveda. A gente não olha para um processo, chama de inflamação. O sistema imune da pessoa, por exemplo, está atacando as células do próprio sistema imune da pessoa, a gente não fala doença autoimune no Ayurveda, não tem esse conceito. Ah, Matheus, mas o meu sistema imune está atacando a minha bainha de mielina, então eu tenho esclerose múltipla. Maravilhoso, na neurologia moderna você talvez tenha esclerose múltipla. No Ayurveda, você tem Vata Vyadhi, você tem Urustamba. A patofisiologia, ela parte de preceitos ayurvédicos de fisiologia. Eu não sei se eu estou falando hebraico aqui para vocês, mas é porque é totalmente diferente, são lógicas totalmente diferentes de pensar na natureza. É como se você estivesse traduzindo conceitos que não são traduzíveis, entendeu? Dá para a gente conversar, pegar uma pessoa de rinite, e aí você fala, essa pessoa tem rinite, aí o Vaidya vai lá e fala, essa pessoa está com pinasa. Aí você fala, ah, que legal, pinasa e rinite. É muito comum ver um quando você vê o outro. Mas daí você fala, é a mesma coisa, você vai, alguma hora você vai errar. De repente você vai acertar 10 vezes, mas se você errar uma, na vez que você errar, tem um paciente do outro lado da linha.
E aí você pode bagunçar com a saúde de um ser humano, né? Que não é legal nunca. Shwasa, a palavra shwasa é uma doença do sistema respiratório. Caça, a palavra caça também é uma doença do sistema respiratório e ela é marcada por um sintoma que é a tosse. A palavra cas vem exatamente do cas, é isso. Não tem outro jeito. Nem é zoação minha, é verdade, é isso mesmo. A doença Urustamba. Urustamba é uma doença muito complicada que o Charaka Samhita, inclusive, descreve depois do capítulo de Vata Vyadhi, capítulo 29 do Chikitsastana do Charaka Samhita, se eu não me engano, para vocês que são mais curiosos aí. Uru significam as coxas, é a parte de cima da perna, entre o quadril e o joelho, né? A gente chama de coxa. E Stamba é quando ela fica imóvel. Muito louco porque você pensa, Matheus, a doença das coxas imóveis, é tipo isso. É quando a perna da pessoa ela não consegue se mexer direito. Pô, por que que isso é tão importante assim? Porque é muito importante. Tem várias doenças neurológicas que, quando a gente olha do ponto de vista do Ayurveda, é Urustamba a doença. Não é Vata Vyadhi. Existe uma confusão muito básica, muito comum, inclusive Vaidyas se confundem entre Vata Vyadhi e Urustamba. O próprio Charaka Samhita, nos primeiros slokas do capítulo de Urustamba, ele fala, muitos Vaidyas que não estudam direito, que não sabem, que coitados, se confundem da doença do capítulo anterior, ele está falando do Vata Vyadhi, e a doença desse capítulo Urustamba. Qual é o problema da confusão? O problema da confusão é porque o tratamento é o oposto dessas duas doenças. Se você pegar um paciente de Urustamba e você mal diagnosticar como Vata Vyadhi, o tratamento para Vata Vyadhi agrava Urustamba. Se você pega um paciente de Urustamba e diagnostica Vata Vyadhi e trata como Vata Vyadhi, então você pode prejudicar o Urustamba. E se você pega um paciente de Vata Vyadhi e você diagnostica Urustamba, você trata como Urustamba, mas você agrava o Vata Vyadhi. Então, para os médicos, o próprio Charaka Samhita, ele dá um aviso bem, assim, brabo, dizendo, preste atenção nesse negócio, porque muita gente se confunde. Muita gente se confunde com esse troço aí. Beleza? Então, Urustamba é uma doença normalmente considerada aqui, né, na medicina moderna, como uma doença neurológica, tá? Kanta, Tuak, Amayan. Então, Kanta é a sua garganta. Tuak, isso aqui, na verdade, é a palavra Tuak, com K, mas por causa do Sandhi, ela fica com G. Então, a palavra Tuak significa pele. Amayan são doenças. É a mesma palavra ama. Quando você come uma coisa e não digere direito, você fica com ama. É a mesma palavra. A palavra ama também significa doença, dependendo do contexto. E isso confunde muita gente. Você poderia ler isso aqui e pensar assim, doenças da garganta, doenças da pele e doenças de ama. Não, tá errado. É doenças da garganta e de pele. E a palavra ama significa exatamente doenças. É isso. E aí ele vai para variedades, né, do Yava. Então, Nyuno, Yavat, Anuyavaha. Então aqui tá cheio de sandhi essa brincadeira da gente hoje. Então vamos lá. Deixa eu abrir esse sandhi aqui para não confundir a vida de vocês. Isso aqui é isso aqui, ó. Nyuno, que é Nyunaha, Yavat, Anuyavaha, Uruksha, Ushna, Vamshajo Yavaha. Então tem três coisas que ele está falando aí no meio. Primeiro, ele está falando de outras categorias de Yava, tem outros tipos de Yava, que a gente não sabe muito bem, não sei muito bem o que é, mas quando você fala Anu Yava, você está falando tipo uma variedade do Yava que é menorzinha, ela é pequena. Ela é pequena. Yavat, que é derivado, né, do Yava, digamos assim, mas ela é inferior, ela é uma qualidade que não é tão boa. Então ela tem características diferentes, características piores, digamos assim. E o Vamshajaha é outra planta, na verdade, não tem nada a ver com Yava. Eu não sei, na verdade, porque que ele bota isso aqui, talvez formologicamente seja parecido, mas ele coloca o Vamsha aqui. E o Vamsha, se eu não me engano, o nome dele botânico é Bambusa arundinacea, que é tipo uma variedade de bambu. E ele, talvez por causa do grão dele também ser parecido, deve ter alguma coisa parecida formologicamente que eu não conheço porque eu sou ignorante
desse carinha aqui especificamente. Mas ele é tipo uma sementinha de bambu. Talvez ele esteja junto, porque um dos sinônimos do Vamshaja, o Vamshaja, ele tem como sinônimo eu anotei aqui, Venuyava. Então tem alguns autores, e aí, por exemplo, o Sri Kantamurti, ele coloca o nome dela como Venuyava. Então, talvez ele tenha um nome mais ancestral, que é o Vamshajo Yavaha. Não tenho muita certeza. Mas o que a gente tem certeza? É que ele é Ruksha e ele é Ushna. Ele é seco, ele produz secura, e ele é Ushna, ele produz calor no corpo. Então, o Anuyava é uma espécie menorzinha, isso pelo nome a gente já sabe, é como se fosse uma cevada, mas ela é uma cevada pequena. Eu nem sei, eu sei que em português tem um grão que chama cevadinha, mas eu não sei qual é a diferença de cevada e cevadinha, pessoalmente. Eu sou meio ignorante desses vários tipos de grãos diferentes. A gente lá na Índia é clínico, né? Então eu fico muito tempo no hospital, eu não fiquei tanto tempo quanto eu acho que eu deveria vendo essa coisa dos grãos e tal. E o Vamsha, ele é a semente do bambu. Eles usam muito isso na cultura asiática, eles comem, né, várias partes do bambu, o caule, a raiz, enfim, tem vários usos diferentes do bambu. Yavaha. Então, isso aqui, eu acho que ele acabou o Yavaha, Vrusharazan, Godumaha. Então, beleza. Então, agora a gente vai para outro, e aí a gente encerra, então, a nossa leitura de hoje. Então, eu vou deixar o Shimbidhanya para a semana que vem. Então, a segunda metade do Shloka número 15 e o Shloka número 16, eles dizem o seguinte: Vrashyashito Guru Snigdho Jivanovata Pittaha Sandhanakari Madhuro Godhumasthairia Kritsaraha Pathya Nandi Mukhi Shita Kashaya Madhura Laguhu. Então eles estão agora começando, quer dizer, terminando, com outro grãozinho, na verdade, dois tipos de grãozinhos, que são o Godhuma e o Nandimukha. A palavra Godhuma, muitas vezes, na maioria absoluta das vezes, ela é traduzida como trigo. Trigo, tipo a farinha de trigo que a gente usa para fazer pão, ele entra como Godhuma, na maioria das traduções que existe, assim, né? E o Godhuma, vamos falar do Godhuma, porque essa parte aqui, ela explica muita coisa que a gente não entende hoje em dia da perspectiva moderna, mas que no Ayurveda fica bastante claro. Então vamos lá. O Godhuma, ele é o quê? Primeiro de tudo, ele é Vrishya. Olha que interessante, eu não sei se vocês já pararam para reparar, mas a gente normalmente não tem na nossa cultura a sensação de que grãos são afrodisíacos, né? Tipo, normalmente afrodisíaco é uma parada meio um cogumelo, é uma erva muito louca, é uma cápsula de não sei o quê. Mas nos samhitas, eles usam a palavra vrusha, olha aqui, para cevada, e usam a palavra vrusha para o goduma também. Então, o trigo, o goduma, ele nutre o tecido reprodutivo do ser humano. Ele deixa você mais viril, ele te deixa com mais saúde reprodutiva, aparentemente. Ele é shita, ele é frio, então toma cuidado com ele. Ele é guruhu, ele é pesado para digestão. E aqui, marca isso aí no estudo de vocês. Isso aqui, muitas vezes, é o pulo do gato para muita confusão que está acontecendo hoje em dia em relação ao trigo. Em relação ao trigo, em relação à farinha, em relação a glúten e tal e tal. Porque a gente não vai ter glúten, né, aqui no Samhita, não vai aparecer glúten em lugar nenhum. Mas o fato é que o goduma, o trigo, ele é guru, ele é pesado para a digestão. Ah, Matheus, eu quando não como, eu evito glúten, eu me sinto muito melhor. É claro, seu Agni provavelmente não é muito bom. Se você tem o Agni zoado, quando você tira um alimento que é pesado para a digestão, é claro que você vai se sentir melhor. O teu Agni não está legal. A maioria das pessoas hoje que eu vejo na clínica, eu sempre falo isso para vocês, 80% tem problema de Agni, pelo menos 80%. Se 80% das pessoas têm problema de acne, não é de espantar que quando a pessoa tira o goduma, ela se sente um pouco melhor. Principalmente porque as nossas culturas, né? Eu falo culturas porque o Brasil tem 1.500 culturas diferentes, aqui em Portugal também, a gente usa, né, trigo para muita coisa. É impressionante. Trigo não é só o pão de trigo de barbela que a pessoa faz, que é milenário, que não sei o que lá.
Trigo é para o folheado, que você faz 1000 folhas, aí bota trigo. Aí faz um bolo, aí bota trigo. Aí faz biscoito, aí bota trigo. E aí a gente fica comendo esse troço o tempo inteiro, só que ele é pesado para digestão. E aí você fica comendo um troço que é muito pesado para digestão o tempo inteiro, é claro que chega uma hora que o teu corpo não fica mais tão tolerante a ele, né? Se você tem um acne decente, dificilmente você vai ter alguma reação. Óbvio que não estamos falando de pessoas celíacas, que aí são o extremo da parada aqui, né? Quando o corpo se rebela contra o alimento, dizendo assim, cara, não bota isso mais para dentro do meu corpo, porque eu não dou conta de digerir e vou te dar um monte de sintoma aqui. E esses sintomas que a gente vai ver aqui. Snigdha, então ele produz oleosidade também no corpo. Jivanaha, ele é nutritivo para o corpo. Ele é até nutritivo para o corpo, olha que interessante. E ele é vata pittaha, ele é vata pittaha. Ele dá uma apaziguada, né? Ele acaba com o vata e acaba com o pitta. Num bom sentido, tá? Isso aqui não é que, Matheus, ele acaba com o pitta, que pena. Não, é legal. É quando o pitta está agravado, ele vai lá e dá uma apaziguada no pitta. Agora, Shitaha, Guruhu, Snigdaha, quem agrava com esse cara? Na cabeça de vocês, já tem que ter vindo. Quem é que agrava com esse cara? Kapadosha agrava com esse cara. Se a pessoa está com ama, quem que agrava com esse cara? Sem dúvida nenhuma. Ela não vai digerir. E o troço é gorduroso, o troço é frio. Vai dar problema na digestão, é claro que vai. Sandhanakari, a gente já viu parecido, ele não usou Sandhanakari, mas significa a mesma coisa. Sandhanakari é que ele é bom para fazer curativo de fratura. Quando você tem uma fratura, ele é Sandhanakari, ele te ajuda na cicatrização, por exemplo, ele te ajuda a botar duas coisas que quebraram juntas de novo, tá? Maduro, ele é doce, né? Como muitas coisas que a gente chama de carboidratos, né? Ou aqui em Portugal se chamam de hidratos de carbono, né? Eles são doces para o sabor. Então é natural que seja doce para o sabor, né? Ele é praticamente glicose na corrente sanguínea, né? Ele entra para a corrente sanguínea e é absorvido glicose. Styrya krut saraha. Lembra? Já vimos as duas palavras ali em cima. Styrya krut saraha. Saraha, ele é laxativo. Styrya krut, ele te deixa, cadê, ó? Styrya karo, Styrya krut. Mesma coisa. Ele te deixa mais forte, ele te deixa mais firme, te deixa mais robusto, te dá mais força, resiliência, por exemplo, você pode entender também. Então, não é um grão que é horroroso, faz mal para a saúde, ninguém deveria encostar, é o capeta, é a pior coisa que já existiu, é o sinteco gelado, é o morcego de mochila, não é nada disso. Ele é um grão que ele é pesado, ele é frio, ele é gorduroso. Então, se você tem uma digestão ruim, tá cheia de ama, capa gravado, ele não é indicado para você, não tem como ser. Você tem uma digestão massa, você está com o vata um pouco agravado, cara, ele pode te ajudar. Você está precisando, está fazendo um tratamento, você está sem vigor, está sem energia, está com a saúde reprodutiva ruim, você vai comer um pão e você vai ficar mais feroz. Agora, não é qualquer pão, você não vai comer bisnaguinha Seven Boys, né? Você vai comer goduma de verdade. O grande problema que eu vejo hoje em dia do Goduma não é o Goduma, é o Goduma processado, que nem tinha aqui nos Samhitas, né? É você pegar esse troço e dar um monte de banho de ácido sulfúrico e passar ele por um monte de processamento bizarro, aí enriquecer de não sei o que, aí enriquece de ferro, aí faz não sei o que lá, aí transforma ele num negócio que tem um monte de conservante, um monte de químico, letra seguida de número, não sei o que lá, que só engenheiro químico entende o que é, e aí acabou. Aí é óbvio que fica ruim. Aí a gente fala, o problema é o glúten. Não sei se é o glúten. O problema é o glúten se você é celíaco, e aí você tem efetivamente uma intolerância àquela molécula específica ali, mas 1% da população é muito pouca gente que é celíaco. Agora, muita gente se beneficia quando tira o trigo. Muito mais gente se beneficia quando tira o trigo do que tem pessoas que são celíacas no mundo hoje em dia. Por quê? Se fosse só o trigo puro, purão, bom, decente, trigo maneiro, tal, orgânico, sei lá, ou como tem aqui o de Barbela, que eu sou louco por esse negócio, eu amo Barbela. Seria ok se você tiver uma digestão boa, dararara. Agora, se você tem uma digestão ruim, nem o melhor trigo mais orgânico do mundo vai ser bom para você. Porque ele sempre vai ser pesado, ele sempre vai ser frio, ele sempre vai gerar oleosidade no corpo. Se você está com ama no corpo,
É claro que o trigo é contraindicado. E aí agora vocês entendem isso com fundamento nos samhitas, que dá outra moral, né? Para você tirar onda nas festas que você vai, que só tem gente nerd. Porque se você fizer isso numa festa normal, não te chamam mais, tá? Eu já tô avisando, porque quem avisa amigo é, tá? Patya, para terminar. Patya Nandimukhi Shita Kashaya Madhura Laghu. Então tem um outro cara que chama Nandimukhi. Eu não sei muito bem o que é esse negócio, mas ele é uma variedade do trigo, né? E ele chama Nandi Mukhi. A palavra mukha significa boca, e a palavra Nandi normalmente significa touro. Mas deixa eu só olhar aqui no dicionário para ver se por acaso a palavra Nandi ela pode ter algum outro significado. Nandi, né? Nandimukhi. Nandi também significa você ficar com sono. Quando a pessoa está com sono. Nandimukhi, achei. Tem uma palavra inteira que chama Nandimukhi. A palavra Nandimukhi, exatamente como está aí, significa sono. Aí vai entender por que chama Nandimukhi. Deixa eu ver se ele me dá mais algum significado para isso. Mukhi. Mukhi longo, né? Isso mesmo. Significa sono, nidra. Ele é sinônimo de nidra. Olha só. Que loucura. Nandimukha é um tipo de água, é uma espécie de arroz também. No Monner Williams ele diz. Vai entender. Não sei se ele é tão pesado que ele te deixa sonolento de repente, ou de repente ele tem uma coisa que de noite ele dá uma murchadinha. Tem umas plantas que mudam, né, ao longo do dia, ao longo da noite. Quando tá sol, a planta fica de um jeito, quando tá de noite, ela fica de outro jeito. E aí ele pode dizer, tipo, como a gente no Brasil fala isso, né? Tem uma planta que chama mimosa pudica, e a mimosa pudica, quando você encosta nela, ela encolhe. A gente chama ela de dormideira no Rio de Janeiro. Eu não sei se chama dormideira aqui em Portugal também, mas é uma plantinha. Conhece, Ricardo Barreto, essa planta? É uma plantinha que você passa o dedo nela e ela faz assim. E a gente chama no Brasil de dormideira, é a mimosa pudica. E por que você chama ela de dormideira? Pelo comportamento dela. Em sânscrito tem muito disso também. Tem muitas plantas que, por causa do comportamento dela, elas ganham um nome. Então, eu não sei se aqui ela chama dormideira ou dormindo por algum motivo. Mas ela é uma espécie de trigo, por isso que ela está aqui junto com Goduma. E ela tem algumas características específicas. Ela é chita, ela é fria. Ela é kashaya madura, então ela é adstringente e doce no sabor. E ela é laghu, ela é leve para digestão. Eu não sei exatamente quem é essa planta, mas eu sei que o Samhita disse isso sobre ela. Iti Shukadanya Vargaha. Então agora terminamos o Shukadanya Vargaha. No nosso próximo encontro, Ata Shimbidhanya Vargaha. Vou colocar alguns shlokas do Shimbidhanya aqui para vocês agora, e aí vocês podem dar uma olhada, já dar uma transliteradinha. Deixa eu diminuir ele na tela para caber um pouquinho melhor, porque ele está meio grandote, e aí não dá para todo mundo ver direitinho, né? Pronto. 1, 2, 3, 4 shlokas, já tá bom para vocês brincarem, né? E aí na aula que vem eu leio o máximo que eu puder, pelo menos 4. Com certeza, não sei, de repente dá para passar de 4 se eu não ficar obcecado aqui com o sânscrito. Eu acho que eu vou tentar não ficar obcecado com o sânscrito, porque a gente avança mais na nossa leitura da semana que vem. Maravilha! Então eu vou parar de dividir tela aqui com vocês para eu ver a carinha de todo mundo, porque senão, né, ficou até triste. Então, que bom, gente. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom, todo mundo aí, maravilha. Dimove me pergunta para todo mundo, será que Nandimukhi é trigo sarraceno? Eu nem entraria nessa onda de tentar, tipo, achar, porque a gente vai se perder muito rápido. Você vai ver, quando você... Eu estou preparando um curso de ervas, né? E tem mais de 100 ervas que eu estou querendo botar dentro do curso. Não me pergunta como que eu vou fazer isso, mas eu vou dar um jeito. E aí, se você começar a fazer, será que isso é aquilo? Cara, a gente perde, tipo, a vida inteira fazendo essas traduções. O fato é assim, tem muitas plantas que a gente nunca vai saber. Porque mesmo que a gente fale o trigo sarraceno de 1.500 anos atrás nem é mais o trigo sarraceno que tem aqui, que faz crepe, aqui no Bretão, no norte da Europa, entendeu? Então, as plantas já mudaram também. E aí, muitas dessas coisas, qual é o poder do capítulo 6?
para mim, para vocês aqui que estão aqui até agora? Porque na primeira aula e na segunda eu meio que assustei as pessoas. Você vê, hoje tem 16 pessoas só aqui, porque a galera se assustou e falou, cara, não vou, chega, tá bom para mim, acho que o capítulo 1 tá bom já. E a galera foi embora. Então agora para vocês que ficaram, eu dou o segredo do capítulo 6 para vocês. O segredo do capítulo 6 não é você pegar o que está escrito no capítulo 6 e aplicar no seu supermercado. O segredo do capítulo 6 é você entender a lógica por trás da complexidade do Anaswarupa Vijnana. Porque o nome desse capítulo não é a lista de todos os alimentos. É Anaswarupa Vijnana, é o conhecimento sobre os alimentos. O que importa aqui não é você sair memorizando que a coisa é doce, a outra é salgada e a outra é laxativa. Isso não faz diferença para você. O que faz diferença para você é você, primeiro, entender que a Ayurveda é um infinito mundo de conhecimento. Ah, Matheus, eu já sabia. Não sabia. Você não sabia. Você achava. Aí você lê o capítulo 6 e você fala, velho, como assim? Aí você lê o Charaka Samhita, Sutrasthana, capítulo 27, 28, aí ele fala de sêmen de crocodilo. Aí você fala, não, quem que coletou isso para testar? Entendeu? Então, assim, quando você vê o nível que os caras chegam de pesquisa e de busca de entendimento da realidade, é isso que eu acho que é a inspiração do capítulo 6. É você ir no seu supermercado, que é diferente nos Estados Unidos, no Canadá, aqui em Guimarães, onde você mora no Brasil, do norte ao sul, os alimentos são diferentes. O arroz vermelho não é o mesmo arroz vermelho em tudo que é lugar, porque dependendo do solo, da luz, da semente, ele muda. E então, o que vale a pena desse capítulo é você ver como tudo é muito mais complexo do que você achou que era e a riqueza de detalhe que os samhitas tiveram capacidade de avançar, assim, de saber, cara, o trigo é bom para vrúxia, sabe? Do tipo, você poder recomendar um alimento que é comezinho, assim, que todo mundo usa para uma doença ou, de repente, um problema reprodutivo que ninguém sabia que tinha cura ou que tinha linha de tratamento. Então, a gente vai avançar ao longo desse capítulo, são mais de 100 e vrauses loucas. Ele é muito repetitivo, ele é chato pra caramba, eu já avisei, é o capítulo que eu menos gosto de todos os samhitas. De tudo que eu já li de Ayurveda, o capítulo 6 do Ashtanga Hridayam Sutra é o meu menos preferido de todos, tá? Então, ele é um capítulo que é bizarro mesmo. Ele é cansativo pra caramba, ele é muito repetitivo, mas se você ficar no processo, ele vai abrindo a sua cabeça aos pouquinhos, na marra, né? Para o nível de complexidade que a gente tem que começar a se habituar a pensar quando a gente pensa em Ayurveda. É que nem vocês que estão vindo na meditação guiada todo dia de manhã, nos primeiros dias vem gente pra caramba. Depois as pessoas vão parar de vir. Porque na terceira vez que eu peço a pessoa prestar atenção na respiração, a pessoa fala, já entendi, Matheus. Preciso fazer isso todo dia? Uhum, todo dia. Ah, mas eu já entendi que a respiração ela entra de um jeito e sai de um jeito. Você não entendeu. Você entendeu assim, eu entendi, mas você não entendeu, entendeu? Quando você entranhar esse negócio no teu sangue, no teu neurônio, você, na hora que você olha para o mundo, você começa a ver o mundo por meio dessa lente de complexidade, que eu acho que é o objetivo aqui do capítulo 6. Ricardo Barreto, ilumine-nos com a vossa sabedoria. Oi, Mateus. Acho que já respondeste um bocado à pergunta, mas queria perguntar de qualquer forma. Então, o Acharya diz que o Yava não é o Ordem Vulgare, mas ele falou acerca do Ordem Vulgare, difere as características do Barley, segundo ele, para isto ou não? Não, ele só problematiza mesmo Okay. E deixa os alunos pensando nisso quando eles vão para casa. Você já teve a oportunidade de conhecer o Acharya, Rick? Não. Não, né? Algum dia eu te apresento para ele, eu não sei como é que ele tá, porque ele tá ficando velhinho, né, agora. E aí ele tá viajando menos, tá ficando cada vez mais em Delhi agora. Mas o Acharya, ele é um gênio problematizador. Então ele joga a bomba e aí você fica pensando naquilo uma semana. Aí eu ia e perguntava para outros professores, eles falavam: não, esse cara tá doido. Mas o cara é do tipo assim, era o chefe de departamento de Panchakarma da melhor faculdade de Ayurveda da Índia, entendeu? Tipo, então ele era muito alto nível, só que ele é meio rebelde. Então ele tem uma personalidade super diferente. Ele teve mestres que tinham uma pegada mais tântrica. Então ele tem uma série de lados da personalidade dele que são complicados. Então, só para dizer que não. Ele falava: acho que o Yava não é
essa cevada que o barley que todo mundo fala aí. Mas ele nunca diria, e eu acho que nem dá, sabia, Rick, para dizer assim, esse barley que todo mundo está falando aí, na verdade é isso aqui, porque nem tem, outra, já como a gente estava falando há pouco, né? Já mudou o negócio. Então, assim, a identificação precisa de Dravyaguna, ela é uma dor de cabeça gigantesca. E aí, se você vê, a galera lá na Índia faz MD em Dravyaguna durante 3 anos, depois faz PhD em Dravyaguna durante mais 2 anos, e depois de 10 anos estudando Dravyaguna, eles continuam brigando e batendo cabeça, porque um acha que a planta é uma coisa, o outro acha que a planta é outra coisa. Aí um pega uma amostra de uma fezes de um gato, não sei onde, no norte, para falar que nas fezes tinha presença de não sei o quê, e aí o outro fala que não, porque se você testar no laboratório, porque não sei o que lá, e aí é uma loucura. Dravyaguna é uma loucura, é a matéria mais difícil que existe, na minha opinião, dentro do Ayurveda. De todas elas que existem, Dravyaguna é a mais difícil de todas. Por isso que eu resolvi fazer um curso sobre Dravyaguna para vocês. Mas é um horror, é muito difícil. E esse capítulo ele é inteiro assim. É um monte de coisa que você vai ficar tipo assim, calma aí, mas será que isso é o que eu como todo dia no almoço? Aí você pega as características, os gunas, e você olha. Aí você talvez conclua uma coisa ou outra. Aí quando você escrever um livro sobre isso, dizendo suas conclusões, já mudou. Aí vai ter alguém que vai dizer assim, não é bem isso, porque tem uma outra espécie de não sei o quê. Essa é a natureza, entendeu? A natureza tem uma velocidade muito linda de evolução, né? Quando você pega ela na mão, ela já foi, já era. E a gente que é cientista fica querendo aprisionar a borboleta e botar ela numa moldura e botar ela na parede para dizer, peguei um pedaço, né, da realidade aqui no âmbar, né? Mas não fica preso. A realidade está sempre, né, mudando. Beleza? Desculpa, Rick, não tenho uma resposta genial para você. Mas é isso aí. Mais alguma pergunta, pessoas? Todo mundo exausto? Eu imagino que exaustas e exaustes. Eu imagino que sim. Então tá. Então a gente se vê de novo na próxima quarta-feira ao meio-dia para mais uma leitura do Ashtanga Hridaya para os sobreviventes, né, da semana que vem. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasutan sheshan Autsukya mohar aridanjaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vratanam bhadramagamashalinam abhyasta karmanam